Gente, então eu queria chamar agora, voltando aqui, chamar um pessoal, uma pessoa, uma persona que está aqui. Nosso amigo Rafael, venha cá, Rafa. Rafa da Wise, palmas para essa criança. A Wise fez um trabalho interessante sobre, eles trabalham com BI, Analytics, eles fizeram um trabalho interessante sobre isso aplicado a RPA. Gostei, achei, pô, isso é uma coisa para a gente divulgar e mostrar aí para outros clientes, e outras pessoas conhecerem. Eventualmente você pode ter isso, ou ter uma ideia daqui, ou fazer. Então, Rafa, toca a ficha aí, fica à vontade. Obrigado, Fernando, pelo convite, né, em primeiro lugar. Obrigado a todos aí pela participação e presença. Queria, antes de começar, quem gosta de viajar aí, pessoal? Levanta a mão, por favor, só para ter uma ideia. Ah, legal. Mental ou fisicamente? Fisicamente. Tá. É uma mera coincidência, né? Então não somos aquela empresa que tem os cartões lá de fazer câmbio para viagem, tá? Obrigado. Mas o nome Wise, né? Então Wise, trabalhamos com soluções específicas, né? Então sob demanda, uma empresa que trabalha com desenvolvimento, com sustentação, com dados. Então uma empresa que tem mais de 20 anos, né? 25 agora para fazemos esse ano. Então a ideia é tentar entender o contexto, desenvolver junto, né, com os clientes e buscar a solução. A gente trouxe aqui, como o Baldinho bem comentou, a questão de um MVP que nós fizemos, né? Então espero que vocês gostem e possam também trazer algumas dúvidas para a gente melhorar esse MVP. Ok? Bom, deixa eu me apresentar, né? Antes de falar quem somos. Sou o Rafael Rodrigues, trabalho na Wise há um pouco mais de um ano. Formação técnica, análise de sistemas, um pouco também de gestão de projetos e dados. E estamos aí, né, para apresentar um pouquinho esse MVP para vocês, tá bom? Legal, aqui está um pouco das frentes, vou resumir, né, para não tomar muito tempo da apresentação. Mas, além de dados, né, Machine Learning, Business Intelligence, a gente também trabalha com a questão do ágil, né, através de metodologia, através de consultoria. Lean Inception, Design Sprint, então a gente ajuda também na ideação, inovação, então a gente também tem essa pegada. ISO, CMMI também, né, então a gente procura entregar todas as demandas dentro da qualidade, né, com a maior qualidade possível. E também desenvolvimento de aplicativos e produtos, tá? Então essas são algumas das frentes que nós temos. Deixa eu me acertar aqui. Aqui alguns dos serviços, né? Então, capacitação, então a gente faz tanto questão de ferramenta de BI, né? De repente, hoje em dia está bem alta, né? Questão de dados e ferramentas. Então a gente ajuda as empresas a capacitar o time. Metodologia também. E a consultoria também, né? Então a gente ajuda as empresas que querem mergulhar tanto na questão de produtos ou desenvolvimento de software ou até mesmo dados, a entender um pouquinho o contexto e melhorar o que tem dentro de casa também. A gente já falou de projetos, questão de execução da plataforma SaaS e integração com sistemas existentes, né? Então a gente ajuda também a entender, né, fazer um assessment lá na empresa, no cliente, para entender como é que estão os processos, como é que está o BI, né, enxerga potencial na questão dos dados. Então a gente também faz esse trabalho, sempre em conjunto, né, com o cliente e se enquadrando no contexto dele ou deles, né? E aí, pessoal, eu vou contar uma história aqui, mas não é para ninguém dormir, né? A gente acabou de comer. De uma persona, né? Que é o gestor da empresa de automatização. E ele tinha uma problemática, né? Um desejo, que até foi comentado aqui pelo Renato, pelo André também, que é de, puxa, eu quero automatizar meus processos, quero, de alguma forma... Então, esse persona ele começou a pensar, implantou o projeto, fez treinamento, fez, né, a questão do mapeamento dos processos. E aí ele falou assim, poxa, que legal, né? Será que isso está tendo algum resultado positivo? Né? A gente espera que sim, mas o time começou a olhar nas planilhas, metrificar, até vi que alguns até mostraram aqui, e entender, né, se o RPA de fato está gerando um resultado e comprovar isso para as áreas que são os solicitantes. Só que, qual que é a questão disso, né? A questão é que surgem algumas dúvidas, que até alguns comentaram aqui. Né? Puxa, será que o robô está rodando legal? Será que tem problema? Será que eu posso escalar, né, como o Renato tinha comentado, tem 10 processos que quer subir para 100, será que eu posso fazer? Qual que é a duração? Então são algumas dúvidas que surgem para essa persona, que pode ser que tem relação com alguns de vocês aqui. Alguém já se deparou com esse contexto em algum projeto de RPA? Sim? Legal. Vamos lá. E aí esse gestor, né, ele pensa assim, puxa, vamos colocar isso em métricas, em planilhas e vamos entender o que está acontecendo. Só que quando a gente trabalha com planilha, né, lógico, a gente respeita e
e entende o valor das planilhas, mas pode estar suscetível a alguns erros. E aí que surge uma questão, né, que é assim, será que com planilha, né, eu consigo acompanhar o que o robô realmente está desempenhando? Será que eu consigo apresentar o valor, né, que ele possui? Então, pensando nessa problemática, né, e não só questão de tempo, mas de pessoas mesmo, né, a gente tem que, às vezes, colocar um grupo de pessoas para poder contabilizar. Né? Eu imagino que o Renato, quando fez lá o piloto com a Cury, imagino que deve ter um desafio lá de tentar entender, né, puxa, para chegar naquele 60%, como é que fez, né, para levantar tudo isso? Imagino que algumas pessoas devem ter feito um trabalho ali que talvez não seja tão... desculpa ali a brincadeira, mas é mais para exercitar mesmo. Então, a gente pensou assim, puxa, em parceria com a Automation Edge, né, com o Fernando, a gente pensou, puxa, vamos entender com alguns clientes, entender as dores, né? Se de repente a gente poderia fazer um protótipo ou um MVP. E eis que surgiu, né, um MVP, uma primeira versão desse dashboard, onde que a gente procura responder algumas daquelas respostas, daquelas perguntas, né, que o Persona tem. Tá? Então aqui está um pouquinho, não dá para enxergar muito bem, mas as próximas telas dá para a gente ter uma ideia. Tá? Então a ideia é que a pessoa que é dono ou acompanha aquela execução da ferramenta de RPA, de Automation Edge, é que ela não precisa gastar muita energia fazendo essas metrificações. Então a ideia é ter uma visualização através de BI. Legal? Essa primeira tela, gente, que a gente fez, tá? Existe um parâmetro, né, de produtividade de pessoa, que é mais ou menos 6 horas por dia, né, produtiva. Às vezes tem variações, mas a gente considerou 6 horas. No mês, 132 horas, certo? O que a gente fez naquele card lá na ponta? A gente comparou o tempo de trabalho do robô de um cliente, tá? A gente combinou com o cliente, não vou comentar, mas a gente tem aqui um caso real. Tá? Isso aqui está funcionando, está rodando na nuvem. Até depois, se vocês tiverem um tempinho, a gente pode mostrar em live ali rodando. E a gente comparou daí o que 132 horas de uma pessoa versus o robô. Nesse exemplo aqui, o robô trabalhou quase que 2 pessoas. Né? Se for comparar uma pessoa com o robô, ele quase trabalhou por 2. Tá? 1,88, mas... E qual que é o objetivo disso? Para que quando precisar entender, né, puxa, mas será que faz sentido, como até acho que não sei se foi o Renato que comentou, o André, puxa, teve pessoas que foram realocadas, né, mas puxa, então será que eu consigo, de alguma forma, mostrar o valor ainda mais da ferramenta através desse card? Né? Então, tem casos, pessoal, que chegou até 7, o robô trabalha por 7 pessoas, em alguns casos, nesse caso aqui 1,88. FTE, está ali a sigla, né? Mas é ali o equivalente ao tempo produtivo de uma pessoa. Beleza, gente? Aqui é uma outra visão, né? Para a pessoa que se preocupa com a carga, às vezes ela pode ficar na dúvida, né? Poxa, mas será que o robô está trabalhando legal? Qual que é o percentual de... que não está dando para ler legal, mas é 99, se eu não me engano, por cento. Então dá para ter uma visibilidade. Poxa, no mês, como é que está o robô? Está trabalhando legal? Está tendo falha? Será que o servidor está legal? Então, nessa amostra aqui, a ideia é mostrar isso mesmo, 99%. Tá? Falha, né? A gente sempre imagina que quanto menor, melhor, mas pode acontecer, né? De você ter implementado a RPA e, de repente, o teu servidor não está com alguma dificuldade, uma infraestrutura. Então, essa visualização é para isso. Esse aqui, gente, é para tentar dar uma dimensão, um top 3 ou um top 5, né, de quais processos que você está usando. Né? Então, de repente, que nem o caso lá do André, não lembro se era 10, processo ou do Renato, mas, poxa, desses 10, qual que está consumindo mais tempo de execução do robô, das requisições? Né? Então, você consegue ter uma ideia, de maneira bem prática. Né? Então, com alguns cliques aqui na ferramenta, que a gente tem na nuvem, né, a gente consegue ter uma ideia. E aquela visualização do lado, gente, é para ter uma ideia assim, puxa, fiz a POC, né, como o pessoal comentou já hoje, e no andar da carruagem, aquela utilização do robô foi aumentando. Né? E aí a gente tem um pico lá. Por que é legal de ter isso? Para ter uma visibilidade. Poxa, comecei com 10 processos, e aí, no andar da carruagem, eu estou colocando mais processos, mais requisições, e isso vai aumentando. Tá bom? E aqui, gente, a gente conversou com alguns clientes, até alguns deles eu estou vendo aqui, acho que, né? E a gente teve uma visão assim, puxa, será que para a pessoa que está configurando os processos, as requisições, será que seria interessante ela ter uma visibilidade de horário? Né? Então, em 24 horas, aqui no caso a gente tem uma visualização, onde que a pessoa que acompanha esses indicadores ela pode saber, puxa, será que eu tenho um pico? Qual que é o melhor horário para eu colocar um novo processo, uma nova requisição? Né?
Não sei se está dando para ver legal aí, pessoal, para mim que está um pouquinho desfocado, mas eu poderia ter uma ideia assim, poxa, um horário livre ou ocioso do servidor onde que eu possa distribuir, ou até mesmo, né, puxa, naquele pico que eu tenho de horário, mas de repente tem uma rotina que é de impacto, será que não faz sentido trazer para antes ou depois? Então a ideia é facilitar, né, esse trabalho para quem opera e acompanha os processos. Legal? Bom, aqui é um retrato, né, do resumo do que eu mostrei ali para vocês. Lembrando novamente, tá, pessoal, a gente está com o produto ali, o MVP, disponível. Quem quiser depois conversar com a gente vai mostrar. Pode mostrar ali, talvez só oculta o cliente. E aqui alguns números, pessoal, para a gente poder trazer, para a gente entender assim, né, dados está em alta, muita gente fala. Esses dados são da Gartner e de outros 2 institutos, tá? Mas é legal de falar. Apenas 44% das organizações acreditam ter dados suficientes para tomar de decisão, né? Então, é um número bem provocativo. A gente sabe que a questão de dados está crescendo, mas ainda existe um mar de oportunidades aí para evoluir, né? Somente 29% dos executivos dizem alcançar resultados transformacionais, né, com os dados. E aqui acho que está desatualizado, acho que mudou de 2023 para 2024, acho que é 35, esse indicador aqui, que é a questão da alfabetização ou cultura, né, de uso de dados, o famoso, né, o data drive, de usar os dados e tomar de decisão, que está muito em alta, né? E assim, a ideia é trazer um pouquinho disso para a gente ficar à disposição em ajudá-los, né, nessa jornada. E, pessoal, obrigado pela participação, obrigado pelo tempo e pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco esse MVP com vocês. Tá bom? Palmas, muito obrigado.